A aula de hoje o tema é a questão do nosso chamado, como a gente consegue descobrir o nosso chamado para Libras na igreja. Como que funciona isso? Será que eu tenho um chamado? Se eu tenho chamado, como descobrir isso? É sobre isso que iremos falar nessa aula. Por isso, seja muito bem-vindo, prepara, desliga todas as distrações possíveis, celular, enfim, a não ser que você esteja assistindo a aula. Uma coisa importante, pessoal, quando a gente fala com relação ao chamado, ou com relação a sermos escolhidos por Deus para um determinado trabalho, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Parece um pouco meio complexo nós falarmos sobre isso, porque talvez você esteja pensando, Gisele, eu quero saber sobre Libras, eu quero aprender os sinais sobre Libras, eu quero aprender aí os sinais no contexto religioso. Calma, que a gente vai chegar lá. Nós estaremos preparando aulas maravilhosas especificamente para isso. Mas pega atenção aqui um pouquinho. Porque quando a gente fala a questão da vontade de Deus, existe uma vontade de Deus que é uma vontade geral e uma vontade específica. Como assim, Gesiel? Por exemplo, quando a gente fala de uma vontade geral de Deus para todas as pessoas, o termo principal é relacionado à salvação. Então, Deus tem um plano geral para todas as pessoas. Em João, no capítulo 3,16, fala sobre isso, desse plano que Deus escolheu para todas as pessoas. Agora, existe um plano específico, um chamado específico para alguns indivíduos realizar um trabalho, uma missão, algo bem pontual. A gente vê isso em vários personagens bíblicos. E um deles específico, por exemplo, é Jeremias. A gente vê Deus dizendo, né, e conversando com Jeremias para ele se colocar de pé, para o chamado dele, enfim. E o que acontece? A Bíblia fala, Deus falando para Jeremias, Jeremias, olha, eu te escolhi antes do ventre da tua mãe. Eu escolhi você antes de você pensar em nascer. Ou seja, era um chamado específico para Jeremias, que todos nós podemos ter também esse chamado específico. Então a gente começa a entender qual é a vontade de Deus. Deus tem duas, uma geral e uma específica para cada indivíduo. A questão é, se Deus tem essa vontade, como que a gente descobre isso? Certo? Já parou para pensar? Se Deus tem esse chamado, esse desejo, como que a gente consegue descobrir? Então, a Bíblia fala assim que Deus ele tem o seu querer e seu efetuar. Deus tem o seu propósito, né, em realizar, em efetuar na nossa vida. Só que como a gente descobre isso? Em Romanos, capítulo 8, verso 14, diz assim que o Espírito Santo ele vai nos direcionando, vai nos conduzindo, vai mostrando aí quais são as nossas decisões para entender esse chamado. Então, como a gente sabe que Deus tem o seu querer e o seu efetuar para a nossa vida, precisamos só distinguir, né, fazer essa separação. O que seria, por exemplo, o querer de Deus? O que seria? O querer de Deus é quando a gente começa a ter alguns desejos, vontades, sonhos no nosso coração. Isso aí é o querer de Deus. Ele começa a plantar em nós esse desejo. Por exemplo, talvez você está aqui assistindo essa aula porque você tem um desejo, tem a vontade de ajudar os surdos, de ajudar essa comunidade. Talvez o seu sonho é ser um intérprete de Libras na igreja. Talvez o seu sonho é aprender Libras para ser um evangelista, trabalhar com missões. Ou talvez você quer aprender Libras para trabalhar com missões urbanas, nas ruas evangelizando. Isso tudo vai mostrando que é o querer de Deus, o desejo que vai sendo plantado em nosso coração, aquele desejo que faz a gente esquentar a nossa alma, o coração palpitar. Por quê, pessoal? Porque tudo isso, essa vontade, esse desejo, sempre vai ser direcionado para nós resolvermos um problema, resolvermos uma dor, uma situação complicada. E quando olhamos aqui, nós falamos, nossa, nós podemos resolver isso. Uma questão comigo que aconteceu nesse sentido, quando eu fui aprender Libras, foi quando eu estava em uma igreja e aí tinha um pessoal fazendo Libras em um culto. Depois eu voltei nessa igreja depois de alguns dias e as pessoas que estavam interpretando não estavam mais. Aí tinha uma surda que ela estava no culto, ela ficou acompanhando todo o culto.
Quando terminou o culto, não tinha intérprete ali para fazer essa interpretação. E aí eu fiquei pensando, e aí por uma dor, por uma inquietação, eu vi ela, que ela ficou o culto inteiro sem entender nada. E foi nesse momento que eu falei, nossa, como que eu posso ajudar? O que será que eu posso fazer? Neste momento, o querer de Deus começou a ser implementado no meu coração. E aí eu comecei a ter desejo, vontade de aprender, de desenvolver, de ajudar a comunidade surda. E aí comecei a sonhar em ser intérprete, sonhar em estar trabalhando com surdos, evangelizando. Então tudo isso foi o querer de Deus para a minha vida. E assim é para a tua vida. Então para a gente descobrir o chamado de Deus, é entendendo que o Espírito Santo vai nos direcionando ao ponto que vemos estar tendo desejos, vontades, certo? Sendo colocado no nosso coração para estarmos trabalhando com a comunidade surda, com Libras. Então, tudo isso vai nos direcionando aí, entendendo o nosso chamado. Um outro ponto que entra a questão do efetuar de Deus. Deus tem o seu querer, mas o efetuar. Como que funciona isso para nós? A gente consegue descobrir o chamado, consegue descobrir quais as orientações de Deus para nossa vida, só que a questão é como que efetua isso? Como a gente coloca em ação? Então, vem aí o momento da preparação. Que é por isso que nós estamos fazendo esse esquenta. Esse esquenta é uma preparação para o evento da semana da Bíblia em Libras. Então, assim também acontece o efetuar de Deus na nossa vida, para nos prepararmos para colocarmos em ação o nosso chamado de acordo com a vontade de Deus. Então, esse é a preparação, é a organização, é os passos que nós precisamos entender para compreendermos o chamado de Deus, a vontade de Deus e como procuramos colocarmos em prática isso. Aí agora a questão é, Gesiel, tudo bem, já consegui compreender, já consegui entender, eu entendo que o meu chamado é Libras, eu entendo que o meu chamado é ajudar os surdos, é ser intérprete, é ajudar a comunidade, tanto da minha igreja, a comunidade cristã, como também a sociedade em si. Eu sei que eu percebo que esse é meu chamado. Por quê? Porque eu estou aqui assistindo a sua aula da Kerima, eu estou aqui acompanhando vocês. Então esse é o meu chamado. Tudo bem. Então nós precisamos entender 4 pontos. Quantos pontos? 4. 4 pontos. Então anota aí, 4 pontos que a gente vai conversar em cima dessa questão do chamado, da importância desse chamado. O primeiro, o desejo dentro de nós vem de Deus. Deus colocou esse desejo dentro de nós. Então, o desejo de ajudar ao próximo. Jesus mesmo disse, né, que um dos maiores mandamentos que nós precisamos obedecer é amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, ou seja, a gente amar o próximo, procurar ajudar, procurar incentivar, procurar estar fazendo algo em prol do nosso próximo. E aí entra a questão da empatia, do sentimento em querer estar retribuindo algo que Deus nos deu. Então, Deus deu o desejo, a gente tem essa vontade de querer contribuir, de ajudar de forma voluntária, coração aberto, porque nós entendemos o propósito e o chamado de Deus para a nossa vida. Então, esse desejo que você está sentindo aí, nossa, eu quero ajudar, quero fazer alguma coisa, foi Deus que colocou esse desejo no seu coração. É um desejo válido, é um desejo do seu chamado. Agora, a questão é como que a gente vai se preparar para isso. É sobre isso que a gente vai estar também comentando aí nas próximas aulas. Um segundo ponto importante, pessoal, é que nós precisamos ter fidelidade nesses sonhos, nesses desejos, nessas vontades, que é o chamado de Deus para nossa vida. Então, se Deus te chamou para você se aperfeiçoar, para você estar ajudando surdos, a comunidade surda, com Libras da igreja, você precisa ser fiel a isso. A gente sabe que muitas vezes nós vamos ter outras atividades, outras questões no trabalho da igreja, da nossa comunidade, mas precisamos ser fiéis àquilo que Deus colocou no nosso coração. Se por algum motivo você está assistindo essa aula, você parou com o Ministério com Surdo, você desistiu do trabalho com surdos, você não interpreta mais na igreja, esse é o momento que Deus preparou para te dar essa palavra, para que você continue ou volte a ser fiel aos desejos, aos sonhos, ao chamado que Deus colocou no seu coração. Nós precisamos ter isso em mente, estarmos sendo fiéis ao desejo e ao chamado que Deus colocou no nosso coração.
Um terceiro ponto é que nós precisamos ter em mente que nós estaremos gastando tempo com Deus. Como assim, Gisele? Será que gastar tempo com Deus? Isso. Nós precisamos estar mais próximo de Deus, tendo mais relacionamento com Ele. Por quê? Porque cada vez mais, cada dia a mais, vai fazendo mais sentido a chamada. A nossa mente vai se abrindo cada vez mais. Nós vamos tendo uma visão diferenciada. Nós vamos entendendo mais qual é o propósito de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. Quanto mais relacionamento a gente tem, mais intimidade nós temos com Deus e a gente vai entendendo o seu direcionar na nossa vida. Uma questão importante é que nós precisamos entender a diferença de conhecer, certo? E a diferença de termos relacionamento. Hoje em dia, a gente tem uma facilidade muito grande de conhecer várias pessoas, principalmente por conta das redes sociais. Então a gente consegue seguir um cantor famoso, consegue seguir um pastor famoso, e aí a gente pode dizer que até conhecemos ele. Só que a questão é, será que nós temos intimidade com essas pessoas? Por quê? Porque a intimidade é diferente. Nós gastamos tempo. Por mais que você gasta tempo seguindo algumas pessoas, acompanhando algumas pessoas virtualmente através das redes sociais, você vê a pessoa lá indo trabalhar, preparando uma festa, participando, conversando com os amigos, mas você apenas conhece. Você não é convidado para participar dessas reuniões, do trabalho, do dia a dia dessas pessoas famosas, porque você apenas conhece. Mas quando nós temos intimidade, nós somos convidados, nós vamos para casa, participamos daquele churrasco, nós brincamos, nos divertimos, porque temos intimidade. Com Deus é da mesma forma. Entendendo o chamado, que precisamos estar trabalhando no Ministério com Surdos, ajudando a comunidade surda, precisamos ter mais intimidade com Deus. E aí não é só conhecer, não é só falar, eu conheço Jesus, eu sei quem ele é. Não. Nós precisamos realmente gastar tempo, ter intimidade com ele. Por quê? Porque em todos os problemas, adversidades, dificuldades, ele vai nos orientar. Faz isso, faz aquilo, vai para lá, vai para cá. E como a gente comentou em Romanos 8:14, que o Espírito Santo vai nos direcionando, quando a gente vai tendo intimidade, a gente vai crescendo na graça, no conhecimento e tendo mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus para nos direcionar. Então, gaste tempo com Deus, certo? Um quarto ponto que a gente quer comentar aqui é que depois de a gente entender que o desejo Deus colocou no nosso coração, entender que precisamos ser fiel ao desejo desse chamado, entender que precisamos gastar tempo com Deus, entra um quarto ponto que muitas pessoas acabam negligenciando, deixando de lado e não querendo fazer, que é se preparar para quando a oportunidade de começar o ministério, começar a interpretar, começar a realizar o chamado acontecer, você está preparado à altura para fazer isso. O que acontece é que muitas pessoas vão errando o processo ou pulando esse processo e acaba atropelando as coisas. Então, a gente já compreendeu o chamado, entendeu tudo isso, agora é a questão da preparação. Como a gente faz isso? Nós estaremos ajudando vocês ao longo desse esquenta, preparando vocês, dando passo a passo, direcionando, para que vocês se sintam cada vez mais confiantes, confortáveis, para estarmos seguindo o nosso chamado, obedecendo a nossa missão. Então, essa preparação nós estarmos desenvolvendo com relação a Libras, nós entendendo aí como que é o processo de Libras na igreja, como que é o departamento de Libras, o Ministério com Surdos, como que funciona, o que eu posso, o que eu não posso. Eu converso com o meu pastor antes ou não converso? Eu converso com o líder de louvor para saber as músicas ou não? Como que é a questão da pregação? Como eu interpreto? Como saber aí os livros da Bíblia de forma rápida? Como decorar os sinais? Muita gente pergunta isso, né, Kelly? Como decorar os sinais? Como aprender tudo isso? Então, nós iremos ajudar vocês nesse processo de preparação. Por quê?
porque é algo que não é fácil. Fazer sozinho não é fácil. É por isso que nós precisamos, quanto mais ajuda, melhor. Mas que seja uma ajuda direcionada, com um método, explicando, ajudando, caminhando, pegando na sua mão para que você não se sinta sozinho, desesperado, cabisbaixo, pensando em parar, pensando em desistir, pensando que não é para mim. Não. É o momento de se preparar. Então, esse preparar é nós tomarmos uma posição. Não, eu vou fazer. Não, eu quero fazer. Eu entendi porque eu vou fazer, eu tenho chamado, eu quero. Então, essa tomada de decisão vai ajudar você nessa preparação, praticando, exercitando cada vez mais. Mas uma coisa eu te digo: quanto mais você se preparar, mais seguro, mais confortável você vai se sentir para interpretar um louvor, uma pregação, um culto, um evento na sua igreja. Mesmo o pastor, se ele falar muito rápido ou muito devagar, pela preparação, você vai estar mais tranquilo, mais calmo, você vai estar desenvolvendo as coisas cada vez mais em um passo a passo. Então, descobrindo o seu chamado é para nós estarmos cada vez mais fazendo a vontade de Deus, obedecendo a vontade de Deus, que é, para você que está assistindo aqui, ajudar a comunidade surda, evangelizar a comunidade surda e implementar, se não tiver, um trabalho, um departamento, um ministério com surdos na sua igreja. Então nós estaremos preparando para isso.